Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor nesse dia abençoado, a qual Deus preparou para todos nós. Aqui quem fala, Pastor William do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos começar mais essa programação, mais essa live também no Facebook. Você que vai acompanhar aí pelos aplicativos da rádio, você que vai acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e que Deus venha falar ao seu coração nesse dia de hoje, Independente da hora e do dia que você for estar acompanhando essa palavra, que essa palavra venha falar ao seu coração. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Repetindo, EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília.
Os cultos são nos domingos, às 19 horas. Temos também estudo bíblico da palavra pela live, toda terça-feira, às 19 horas. Nós estamos aqui ao vivo toda terça-feira, né? Trazendo a palavra, um estudo abençoado. Temos também culto de cura e libertação nas quintas-feiras, a partir das 19h30. E temos também as consagrações das 8 às 9 horas da manhã, para você que quiser nos fazer uma visita, né? Buscar a Deus enquanto nós podemos achar, invocar Ele enquanto Ele está perto, né? É o que a palavra nos diz. E também te convido para você estar aí conhecendo o trabalho, o projeto de evangelismo, projeto Ame a Deus, Ame ao seu próximo. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais detalhadamente, né, sobre esse projeto, que é um projeto abençoado, e nós convidamos você para conhecer também, amém? Antes de iniciarmos aqui, irmãos, estamos aqui para trazer uma palavra, né, a palavra de Deus, que é sempre a prioridade nas nossas vidas. Mas antes de iniciarmos aqui a palavra do Senhor, vamos aqui fazer uma oração e estar agradecendo a Deus por mais esse dia abençoado, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e nós só estamos aqui porque a graça dele nos alcançou. Oremos ao Senhor nesse dia de hoje. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui para louvar o teu nome, para engrandecer o nome do Senhor e para dizer que só o Senhor é digno da honra, da glória, do louvor e da adoração. Pai, nos guie nessa programação de hoje, que teu Espírito Santo venha nos inspirar nesse dia de hoje, Pai. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor, somos carentes da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão todos os dias, Pai. Entrego aqui a minha vida, entrego a vida da minha família e entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos também, Pai. Cada vida que for ouvir essa programação pelos aplicativos ou pelas redes sociais, que o Senhor venha estar abençoando e falando grandemente ao coração de cada um, meu Deus. Receba a glória para ti, e assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Deus é fiel nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, né? Estamos aqui hoje, né? Não temos o costume assim de fazer. Sempre nos dias de sábado a live, né? Mas todo sábado, quero até aqui lembrar os irmãos, todo sábado, a partir das 17 horas, nós temos a programação na rádio e nós temos a programação também nos aplicativos, viu, irmãos? Na rádio, né? Nas ondas sonoras e no aplicativo também. No aplicativo, você pode estar baixando o aplicativo da Web Rádio Agape pela Play Store ou o aplicativo também da Rádio Resgate, né? Que nós disponibilizamos aí essa pregação na Rádio Resgate também. Então, todo sábado às 17 horas e também nas segundas-feiras a partir das 17 horas. Amém? A programa Deus é por nós. E as lives, né? Sempre que temos aí um tempo, nós disponibilizamos as lives também no Facebook e no YouTube. Você pode se inscrever no canal do YouTube, né? É só você procurar ali, digitar Ministério Segundo o Coração de Deus, e eu creio que você vai estar achando, né? Quero aqui estar abençoando minha família, que está acompanhando, nossa irmã Nilde Vila Nova também está acompanhando aí essa live, e você que vai acompanhar, depois que vai ficar salvo aí, ou pelos aplicativos. Deus abençoe grandemente sua vida. Glória a Deus, irmãos. É muito bom falar de Deus, né? É muito bom falar da palavra dele. Quando nós falamos de Deus, a palavra dele vai nos enchendo também da presença dele maravilhosa, né? Tem um versículo de uns Salmos que diz assim, ó: abra a tua boca e eu a encherei. Abra a tua boca e eu a encherei, né? Quando nós falamos de Jesus, nós nos enchemos da presença dele. E foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que Jesus deixou uma missão para a tua igreja. Jesus, ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, né? Temos também ali em Mateus 28:18, quando Jesus fala: todo o poder foi-me dado, toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, né? Então Deus, ele deixou aí uma missão para todos nós, e essa missão é de pregar, essa missão é de fazer o ID do Senhor. Todos nós temos essa missão, né? Nós precisamos de Deus todos os dias. Nós vemos que a cada dia que passa, né, irmãos, as coisas vão se tornando aí mais trabalhosas, mais difíceis, porque a própria palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos enfrentando tempos difíceis, mas a Bíblia fala que com Jesus, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nosso Deus que nos amou, nosso Deus que nos separou para uma grande obra, e nós só temos que agradecer a Ele. A Bíblia fala, né? A razão de não sermos consumidos todos os dias é porque as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na sua vida. Hoje você acordou respirando. Hoje você acordou aí com a oportunidade de fazer o seu dia diferente, né, irmãos? De profetizar coisas boas na sua vida, de ocupar a sua mente, de ocupar o seu coração com coisas boas, com pensamentos bons. Ó, a nossa irmã Raimunda, a irmã Raimunda também apareceu aí na live, né? Deus abençoe, irmã Raimunda. Irmã Raimunda, a senhora está na Bahia ou a senhora está em Brasília? Que eu não sei. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a família. Nossa irmã Valéria também está aí, né? Deus abençoe a irmã Valéria, né? Nossa irmã ali da igreja, que Deus abençoe também toda a família da irmã Valéria. Estamos sempre orando, viu, irmãos? Sempre orando pela vida dos irmãos, pela vida da nossa irmã Nilde, pela vida dos congregantes ali da igreja. Nosso irmão Hélio também apareceu aí, né? Deus abençoe a vida do irmão Hélio também, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu colega ali de trabalho, Deus abençoe. Nossa irmã Raimunda ainda está na Bahia, né? Lugar bom, terra boa, Santa Rita de Cássia, irmãos. Quando a gente vai pra lá, a gente não quer nem voltar mais. De tão bom que é, né? Deus abençoe aí, né? Todos aí de Santa Rita de Cássia, também a família da minha esposa, que é a minha família também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, pra glória e pra honra do Senhor. Antes de entrar na palavra, eu estava falando aqui do projeto Ame a Deus, ame ao seu próximo. Amém? Você que acompanha pela rádio, você que acompanha pelas redes sociais, você pode também conhecer este projeto, o projeto Ame a Deus, ame ao seu próximo. Esse projeto é um projeto de evangelismo de rua, juntamente com ação social. Lá na Bahia tá muito calor. Glória a Deus, né? Aqui tá calor, tá chovendo, tem hora que chove, tem hora que faz calor. Tempo de Brasília é interessante, né, irmãos? É 8. Tempo de Brasília, quando não é 8, é 80. Glória a Deus. Então, irmãos, o projeto Ame a Deus, ame ao seu próximo é um projeto de evangelismo de rua, juntamente com a ação social, né? Nós levamos ali a sopa, uma sopa abençoada. A sopa nós já recebemos de doação, né, do nosso irmão Antônio Restaurante. Até mandar um alô aí pro irmão Antônio, que Deus abençoe, né, Antônio Restaurantes. Então a sopa nós já recebemos. Só que nós precisamos utilizar muitos copos, né? Muitos copos, cada evangelismo de rua. E muitas colheres também. Guardanapos, né? Papel alumínio. Aquele papel filme, acho que é isso. Papel filme, papel PVC, não sei o nome direito. Aquele papel que parece um plástico, né? É um plástico. Então nós precisamos usar ele também. Precisamos também, né, manutenção no carro, combustível no carro. Então você que sentir no seu coração de conhecer esse projeto e ajudar esse projeto, você pode estar entrando em contato comigo, né? Meu telefone é 61 98623 3431, 61 98623 3431. Ou você pode estar deixando uma mensagem aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você deixa uma mensagem que com certeza você vai conseguir estar entrando em contato com a gente. Amém? E essa semana, até fazer um pedido aqui para os irmãos. Essa semana um amigo meu, um colega meu lá do meu trabalho, ele falou de uma situação que o irmão dele está passando, né? Situação difícil, situação aí de precisão que o irmão dele está passando. O irmão dele veio de outro estado aqui para Brasília, irmãos.
e o irmão dele está com aquele problema, né? Aquele problema que muitos enfrentam, muitas famílias enfrentam, que é o problema do alcoolismo, irmãos. E aí ele me fez um apelo, ele pediu uma ajuda. Ele falou que se a igreja pudesse ali fazer uma visita ou ajudar o irmão dele ali, né? O irmão dele tem 2 crianças, tem a esposa também, e está passando dificuldade, está passando precisão. Então você que está ouvindo essa live ou que vai ouvir, sentir no seu coração, irmãos, de juntar ali alguma doação, pode ser alimentos ou pode ser roupas, calçados, né? Qualquer doação é bem-vinda, amém? Para a gente ajudar essa vida. Então você vai entrar em contato comigo e nós vamos estar combinando de pegar as doações e nós vamos ver se até abril, né? Abril agora eu vou estar de férias. Eu levanto aí doações, né? A gente levanta aí ajudas para estar levando para essa família até abril. Eu quero aí combinar com os irmãos da gente levantar ajudas aí para ajudar essa família que está precisando, amém? E eu vou levar lá no Sol Nascente. Na verdade não é nem no Sol Nascente, é no setor de chácaras, depois do Sol Nascente. Mas aí eu vou estar arrumando um dia para estar indo lá, visitar essa família e levar essas doações. Glória a Deus. Então fica aí esse pedido, fica esse apelo, né? Quem sentir no coração de estar ajudando essas vidas, vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos para a palavra, né? Dado aí os avisos. Você que quiser nos visitar, domingo, terça e quinta-feira, os cultos lá na igreja. Amém? Amanhã, dia 17 do 3, no culto da família, vai estar conosco ali a missionária Sônia. Missionária Sônia vai estar pregando a palavra do Senhor amanhã. E você que sentir no seu coração de nos fazer uma visita, vai lá receber uma palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Se você ouvir essa palavra outro dia, né? Esse convite outro dia, é porque você está ouvindo uma gravação. Amém? Que nós deixamos ali a gravação disponibilizada também em nome de Jesus. Irmãos, vamos para a palavra? Vamos meditar aqui na palavra, né? Refletir aqui na palavra do Senhor. Hoje Deus colocou no meu coração da gente meditar num versículo de Provérbios. Provérbios capítulo 28. Você pode abrir sua Bíblia ou pode acompanhar aqui com a gente. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Para você que está no YouTube, no Facebook, vou colocar aí na sua tela também, para você acompanhar a leitura com a gente. Provérbios 28, 13 e 14. Nós vamos lá estar lendo aqui, tá bom? 28, 13 e 14. Então a palavra do Senhor diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Versículo 14 diz: Bem-aventurado o homem que continuamente... Deixa eu só dar uma ajeitada na mesa aqui, irmão. Está dando mau contato. Só dar uma ajeitadinha aqui. Amém. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Vamos ler de novo? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Amém, irmãos? Essa é a palavra para a nossa reflexão nesse dia de hoje. Então esse texto começa nos ensinando algo interessante. Ensina que aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nós podemos analisar essa palavra, né, à luz do que ela ensina. E aqui eu entendo que ela ensina sobre o verdadeiro arrependimento. Pastor William, como assim verdadeiro arrependimento? Se existe o verdadeiro arrependimento, é porque existe também um falso arrependimento, né? Algo ali que tem aparência de arrependimento, mas não é arrependimento. Existe uma diferença, irmãos, do arrependimento para o remorso. Às vezes nós podemos sentir remorso. E muitas vezes nós pensamos que estamos sentindo arrependimento, mas na verdade é remorso. Pastor Willi, qual a diferença do arrependimento para o remorso? O arrependimento, irmãos, é quando nós nos entristecemos pela atitude que nós tomamos, não pelas consequências que nós sofremos.
O remorso é quando nós nos entristecemos pelas consequências que nós estamos sofrendo. E o arrependimento é quando nós nos entristecemos pela atitude que nós tomamos. O arrependimento é quando nós nos entristecemos, quando nós temos a consciência de que nós ferimos a santidade de Deus, né? Quando nós ali, irmãos, maculamos a santidade de Deus, quando nós entristecemos o coração de Deus, aí quando nós ficamos tristes por causa disso, esse é o arrependimento. Mas o remorso é quando nós nos entristecemos por causa de uma consequência ruim que nós estamos sofrendo por causa de uma atitude. Vou exemplificar melhor aqui para os irmãos entenderem. Muitas vezes, vamos aqui usar o exemplo de um assaltante. Às vezes um assaltante ali rouba algo, né? Uma arma de fogo, um assalto à mão armada. Ali ele rouba e muitas vezes ali a vítima reage e o que ele faz? Aí ele tira a vida da vítima. Aí é um crime hediondo, né? É um assalto seguido de homicídio. E aí, esse assaltante ele é preso. Quando esse assaltante é preso, aí o repórter pergunta: você está arrependido do que você fez? Já está preso, vai pegar ali mais de 30 anos de cadeia, né? De pena, né? Porque ninguém no Brasil fica preso há mais de 30 anos. Mas vamos supor que ele pega uns 40 anos ali de pena. E ali o repórter pergunta: você está arrependido pelo que você fez? Aí o assaltante vê ali a situação dele e fala: sim, eu estou arrependido. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso, né? Mas aí, irmãos, nós temos que ver se ele está arrependido mesmo por causa da atitude dele de tirar uma vida, ou se ele está ali entristecido porque ele vai ter que passar ali 30 anos na cadeia por causa das consequências. Então deu para perceber, né? Às vezes, quando nós estamos sofrendo consequência de algo ruim que nós fazemos, aí vem a tristeza. Mas se a gente não sofrer consequência nenhuma, será que nós estamos verdadeiramente arrependidos? O arrependimento é quando nós entristecemos com o nosso ato e não com as consequências. Essa é a diferença, irmãos. Então, esse texto, ele diz algo interessante. Ó. Diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, quando a gente erra, quando a gente peca, que a gente não confessa, que a gente fica escondendo, a Bíblia diz que nós não vamos prosperar. E o que é prosperar, né? Prosperar, muitas vezes, nós levamos só para a parte do dinheiro. É a prosperidade financeira. Muitas vezes nós levamos só para essa parte, né? Da prosperidade financeira. Mas não é, irmãos. Prosperidade nós podemos levar para todas as áreas das nossas vidas, né? Nós podemos entender como prosperidade, né? Como prosperar. Nós podemos entender prosperar como vencer, como progredir, como evoluir, como avançar. Tudo isso nós podemos entender como prosperar. Prosperar é progredir, irmãos. É avançar na vida, né? Em todas as áreas. Nós podemos prosperar espiritualmente, crescer espiritualmente. Nós podemos prosperar emocionalmente, né? Ter ali uma inteligência emocional. Sentimentalmente, saber controlar os nossos sentimentos e não deixar que os nossos sentimentos nos controlem, né? Tudo isso é prosperar. Podemos prosperar também na vida material, na questão material. Podemos prosperar também. Mas prosperar é crescer, prosperar é avançar, prosperar é progredir. Então aqui diz, se a gente encobrir os nossos erros, encobrir os nossos pecados, nós nunca vamos avançar, nós nunca vamos crescer, nós nunca vamos prosperar. É o que a Bíblia diz. Agora, olha só o que esse versículo continua dizendo. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, confessar os nossos erros, confessar as nossas transgressões, confessar os nossos pecados, vai fazer a gente crescer, e não somente crescer, mas vai fazer com que a gente também alcance a misericórdia de Deus. E todos nós precisamos dessa misericórdia, para nós sermos abençoados não somente nessa terra, mas para nós alcançarmos também a vida eterna. Veja o exemplo de Adão e Eva, né? Quando pecaram ali no paraíso. Quando eles pecaram, no primeiro momento, eles não confessaram. No lugar de confessar, eles poderiam ter confessado, né? Eles poderiam ter chegado ali, quando Deus chegou para prestar contas com eles,
Eles poderiam ter falado, não, Senhor, realmente eu errei. Primeiramente, Eva poderia ter falado, né, Senhor, realmente eu errei. A serpente veio aqui, me enganou, mas o erro foi meu. Que eu, no lugar de ouvir a sua voz, no lugar de obedecer a voz do Senhor, fui ouvir a voz da serpente. Ela poderia ter assumido o erro dela. Adão também poderia ter assumido o erro, né? Mas não foi assim que aconteceu. Eva colocou logo culpa na serpente, né? Ah, foi a serpente. E Adão colocou culpa até mesmo na mulher e colocou culpa até mesmo em Deus, porque ele falou, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, ali subliminamente, né, ele estava falando o seguinte, foi a mulher que o Senhor me deu, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado, né? Subliminamente foi isso que ele disse. Então veja que no lugar de confessar, eles quiseram ali transferir as suas responsabilidades para terceiros, transferir as suas culpas para terceiros. E este é o nosso mal. Todas as vezes que algo dá errado nas nossas vidas, irmão, sempre nós queremos arrumar um culpado, né? Se o casamento não vai bem, o esposo vai querer culpar a esposa vai querer culpar o esposo. Se o relacionamento familiar com os filhos não vai bem, os pais querem culpar os filhos querem culpar os pais. Se no trabalho não vai bem, muitas vezes nós queremos culpar o patrão. Às vezes o patrão quer culpar o empregado. Quando a nossa nação não vai bem, irmãos, a população, o povo quer culpar o governo. Mas muitas vezes o governo bota a culpa no povo também. Ah, este povo aí que é um povo desobediente, é um povo rebelde. Então, irmãos, sempre nós vamos querer arrumar um culpado. A nossa irmã Vânia Barreto, né, está aí também. Deus abençoe a irmã Vânia, né? Deus abençoe seu esposo também. Então isso já vem, irmãos, desde o Éden, desde o paraíso. O homem querendo transferir as suas responsabilidades, querendo transferir as suas culpas. O que tem muito na família também, né? É briga de irmãos, né? Na família tem muito briga de irmãos. Aí o irmão culpa o outro culpa o outro e aí vai, irmãos. Mas se no lugar da gente transferir as nossas responsabilidades, a gente confessar, irmãos, os nossos erros, as nossas responsabilidades também, vai acontecer isso que nós lemos aqui, ó. Vou até colocar de novo na tela para os irmãos. Vai acontecer isso que nós lemos aqui, ó. Se nós confessarmos, olha só. O que encobre suas transgressões não prospera. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. E alcança também a prosperidade em todas as áreas. Então, irmãos, o que nós temos que fazer, o que essa palavra está nos ensinando, é nós analisarmos os nossos erros, examinarmos os nossos erros, admitirmos os nossos erros e confessar. Primeiramente, nós confessamos para Deus. O principal é confessar para Deus, né? Admitir que somos falhos, admitir que somos pecadores, admitir que somos errantes. Confessar para o Senhor. Só que a Bíblia fala, irmãos, algo muito, eu acho que é até mais difícil. Porque confessar para Deus, irmãos, todos nós confessamos, né? Quando nós estamos ali orando, aí nós confessamos para Deus nossos erros, nossos pecados. Senhor, eu errei, me perdoe. Agora, irmãos, a Bíblia ensina a fazer algo que eu acho mais difícil ainda. Em Tiago. Lá no livro de Tiago, né? A Bíblia vai falar que algo que eu acho mais difícil. Sabe o que é? Confessar para o próximo. A Bíblia fala. Lá em Tiago fala assim, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Tá vendo, irmãos? Confessar as vossas culpas uns aos outros. Então, admitir os nossos erros para o nosso próximo pode ser até mais difícil do que admitir para Deus. Para Deus, ninguém tá vendo a gente, né? Aí a gente confessa, Senhor, pequei, fiz aquilo ali. Já pensou, irmãos, um pecado escondido, um pecado oculto que a pessoa pratica, mas a pessoa tem vergonha de confessar para o seu próximo? Mas ela não tem vergonha de confessar para Deus, né? Para Deus ela fala, Senhor, realmente eu pequei, porque Deus tudo vê, não tem como esconder nada de Deus. Mas do nosso próximo tem como esconder, né? Então às vezes a gente confessa para Deus, mas não tem coragem de confessar para o próximo, irmãos. Agora existe um segredo espiritual na Bíblia, que eu aprendi estudando a palavra do Senhor. Sabe qual é esse segredo? O segredo é o seguinte: nós temos que confessar para Deus para sermos perdoados. Mas nós temos que confessar para o nosso próximo para sermos curados. Lá em Tiago vai falar isso. Fala assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros para seres
curados. Tá vendo, irmãos? Para ser curado é confessar para o nosso próximo também. Para quê? Para a gente ter ajuda. Nessa terra nós não conseguimos vencer nada sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus em primeiro lugar, sim. Mas Deus coloca pessoas nessa terra também para nos ajudar, irmãos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nós precisamos da ajuda dos céus e da terra. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu não sei se existe ainda hoje, eu acho que existe. Pessoas que têm problema com álcool. Essas pessoas que são alcoólatras, né? Existe uma associação, não sei se ainda existe hoje em dia, mas eu lembro que antigamente existia, uma associação que se chama Alcoólatras Anônimos. Alcoólatras Anônimos. Não é tão anônimo assim, né? Porque a pessoa que vai buscar tratamento, ela pode ir ali, né? Buscar tratamento sem outras pessoas saberem. Mas ali, o trabalho que é feito é um trabalho em grupo. É um trabalho em grupo. Ali ele vai encontrar outras pessoas que sofrem o mesmo problema que ele, né? Que enfrentam o mesmo problema que ele. E ali, em grupo, eles vão estar confessando ali os seus vícios. Se eles beberem esse trabalho em grupo, né? Cada dia ali um ajudar o outro. Mas o dia que eles têm uma recaída, o trabalho que é feito, pelo que eu ouvi falar, irmãos, eu nunca frequentei, né? Já tive problema com álcool, mas nunca frequentei. Mas pelo que eu ouvi falar, eu já tive um padrasto que frequentou também. Aí quando eles recaem, aí o ideal é eles confessarem uns para os outros ali. Eles dizerem, ó, hoje eu dei uma recaída. Hoje eu caí, hoje eu errei, hoje eu bebi de novo. É o ideal. Para uns ajudar os outros, irmãos. E veja ali que com a ajuda de grupo, eles vão conseguindo vencer. Eles vão confessando também, ó, hoje eu tô um dia sem beber, 2 dias sem beber, tô 3 dias limpo, né, que eles falam limpo. 3 dias limpo, 4 dias limpo. É como também na casa de recuperação. Casa de recuperação, ali é um que tem problema com a droga, né, ajudando o outro que tem problema com drogas também. E ali eles vão encontrando forças. E muitos conseguem vencer. São todos, pastor, que conseguem vencer? Infelizmente não são todos que conseguem vencer. Mas a maioria conseguem vencer os vícios com a ajuda mútua. Sabia que na igreja também é assim? Na igreja, irmãos, às vezes nós estamos enfrentando alguma dificuldade em alguma área. Às vezes nós estamos enfrentando problema em alguma área. Tem áreas das nossas vidas, tem pecados nas nossas vidas que nós conseguimos vencer mais fácil. Outros são mais difíceis de vencer. Então muitas vezes não vai bastar confessar a Deus. Muitas vezes a pessoa vai precisar procurar ajuda também. E aí procurar uma pessoa de confiança, é claro que você não vai chegar contando sua vida para qualquer um, não. Porque tem pessoas que não vão querer te ajudar, tem pessoas que vão querer te julgar. Mas irmão, se você achar uma pessoa de confiança, um irmão de confiança, uma irmã de confiança, ou pastor, né? Tem pessoas que têm vergonha de conversar com o pastor, mas não tem vergonha de conversar com um irmão. Você vai achar alguém de confiança para te ajudar também. E nós estamos falando aqui de todo tipo de problema, né? Todos nós temos a nossa fraqueza, todos nós temos o nosso ponto fraco, irmãos. Tem pessoas que têm fraqueza com dinheiro. Às vezes a pessoa tem um problema da avareza, né? Fraqueza com dinheiro. Outros ali têm uma fraqueza emocional, sentimental, né? Outros têm fraqueza na área sexual. Então são várias fraquezas que podem ali acometer o ser humano. Então o ideal é procurar ajuda também, alguém de confiança para você conseguir vencer juntos, né? Tem pessoas que você vai conversar, que vai entender a sua situação, vai entender o seu problema e vai te ajudar. Outros já não vão ter, né? Outros já não vão ter, irmãos, essa compreensão de entender a dor do outro. Então você tem que saber escolher a pessoa que você vai conversar. Nosso irmão Hélio tá falando aqui, ó. O pai dele fez parte, né, do Alcoólatras Anônimos. E ele disse que é assim mesmo, né, o procedimento lá. Eu sei, irmãos, porque os relatos que eu já ouvi, né? Os relatos que eu já ouvi é assim também. Eu tive problemas com álcool há muito tempo. Esse dia eu tava até conversando com um colega de trabalho ali meu, né? E o colega de trabalho meu ali achou muito interessante assim, a minha história. Porque, irmãos, eu passei muito tempo da minha vida viciado em álcool. E não somente em álcool, em drogas também. Vários irmãos já conhecem meu testemunho. Eu nunca falo assim com orgulho de falar. Não é isso, né, irmãos? A gente tem até certa vergonha de falar. Mas é necessário para que outras vidas também possam ter esperança.
Às vezes a vida ouve a nossa história e pensa assim, nossa, se Deus trabalhou na vida do pastor assim, se Deus fez isso na vida do pastor, ele vai fazer na minha também. Tem mães que têm os seus filhos nas drogas, no álcool, e quando ouve a nossa história, essas mães ficam com esperança também, renova a sua fé, né? Fala, não, mas se Deus ajudou o pastor, pode ajudar o meu filho também. Amém, irmãos? Então, é muito bom quando você vê uma vida recuperada. Tem um conhecido nosso, né? Não vou falar o nome aqui, né? Pra não constranger a pessoa, mas se ele ouvir essa live, ele vai saber de quem eu tô falando. Tem um amigo nosso, um colega nosso, né? Que se tornou nosso amigo mesmo, irmão em Cristo. Ele era obreiro da igreja, né? Deu uma afastada, mas vai estar voltando em nome de Jesus. Creio que já voltou já. Eu recebi a notícia que ele já voltou, né? Reconciliou. Então ele conversava muito com minha esposa, ia ali na loja conversar com minha esposa, né? Eu acabei conhecendo ele também. Comecei a conversar com ele. E ele enfrentou essa luta, irmãos. Ele enfrentou, ele ouviu um pouco da nossa história. Enfrentando essa luta, ele estava com dificuldade com álcool. Aí o que ele fez esses dias? Ele por si mesmo, ele resolveu procurar, né, uma ajuda. Procurar uma casa de recuperação. Por si só, ele resolveu se internar na casa de recuperação, procurar essa ajuda. E ali ele encontrou outras pessoas que enfrentavam a mesma dificuldade com ele. Do que ele, né? E a última notícia que eu recebi dele é que, graças a Deus, ele conseguiu vencer. Tá vendo o poder da confissão? Porque às vezes a gente acha que é só confessar para Deus. Quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos para o nosso próximo e procuramos ajuda com o nosso próximo, nós somos curados. Às vezes nós não conseguimos ainda vencer alguma área das nossas vidas porque nós não procuramos ajuda ainda. Às vezes por medo, né? Medo de procurar e ser julgado. Às vezes por vergonha, por timidez. Mas, irmãos, é um princípio bíblico. A Bíblia nos ensina a importância de procurarmos ajuda. E confessar uns para os outros não é no sentido de nos constranger, não. É nesse sentido mesmo de encontrar ajuda. É assim que nós vamos vencer. Porque, como meu irmão sempre diz, né? A salvação é individual, mas a caminhada é coletiva. E a Bíblia realmente mostra isso. A salvação é individual. Cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Mas a caminhada é coletiva, porque a Bíblia também fala quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Amém, irmãos? Então essa é a primeira parte do versículo, mas agora nós vamos ler a segunda parte. Olha só, estou lendo aqui Provérbios 28, 13 e 14. A segunda parte diz assim, ó: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Vou colocar aí na tua tela de novo, né, para você acompanhar também. Olha, irmãos. Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa mais do que vencedora. É uma pessoa mais do que feliz. Irmãos, bem-aventurado não é só uma pessoa feliz, é uma pessoa mais do que feliz. É uma pessoa completa. Esse é o significado de bem-aventurado. E aqui diz, ó, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. A Bíblia também diz, né? Aquele que é corrigido várias vezes e endurece o seu coração, ele será quebrantado, ele será destruído de uma vez sem que haja cura. Então, o temor ao Senhor, a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa em temer a Deus. Tudo começa em temer a Deus, irmãos. Até mesmo antes de nós confessarmos o nosso pecado, antes disso nós temos que temer ao Senhor. Porque uma confissão sem temor é a mesma coisa que nada. Uma confissão sem temor, irmãos, é como se nós estivéssemos nos enganando a nós mesmos. Porque tudo começa no temor ao Senhor. Se nós não tememos ao Senhor, nós nem começamos a ser sábios. Porque o temor ao Senhor é o princípio. É o princípio da sabedoria. Lá em Jó 28, versículo 28, também vai dizer, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. A Bíblia também fala que nós temos que nos afastar da aparência do mal. Veja que ela não fala que nós temos que nos afastar do mal. É nos afastar até mesmo da aparência do mal. Se algo que você vê ali, que você identifica que não é de Deus, que não vai dar certo, irmãos, já tem que se afastar logo.
Você não tem que esperar o mal chegar até você para depois você querer ali resolver o problema do mal. Não. Você tem que se afastar antes que o mal chegue na sua vida. Vamos voltar para o exemplo de Adão e Eva aqui. Adão e Eva, primeiramente Eva, né? Eva começou ali a ouvir Satanás, começou a ouvir ali a serpente, começou a ouvir o inimigo, começou a dar ouvidos para o inimigo. E depois, quando viu, foi enganada e acabou comendo do fruto proibido. Se quando ela visse ali a serpente, irmãos, o mal chegando até ela já se afastasse logo, não desse ouvidos ali para a serpente, aí ela não teria caído, não é verdade? Então, às vezes, irmãos, nós vemos ali o mal chegando perto da gente, e no lugar da gente cortar pela raiz logo o mal, não, a gente fica ali alimentando aquele negócio, né? Nosso irmão Hélio também, né, diz que se curou da bebida. Ele diz aqui, ó, que tem 18 anos que Deus curou ele da bebida, né? E tem 14 anos que está na caminhada. Glória a Deus, nosso irmão Hélio. Deus abençoe cada vez mais, irmão, e fortaleça cada vez mais nessa caminhada. O irmão Hélio tem 14 anos que está na caminhada, né? Vou fazer 11 esse ano, que estou na caminhada, e 11 anos também que eu fui liberto da bebida também, irmãos. Como eu falei, né, eu tinha esse problema, eu não precisei ir na casa de recuperação, não precisei ir na Alcoólatras Anônimos, né? Eu fui até Jesus e Jesus, graças a Deus, me curou, me tirou esse vício, né, irmãos? Mas é claro que tem muitas áreas da minha vida ainda que eu ainda luto, né? Tenho dificuldades para lutar, porque às vezes você vence o vício, mas tem muitas coisas ainda para vencer na sua vida. Então eu não precisei ir para a casa de recuperação e para Alcoólatras Anônimos, mas tem pessoas que precisam, né? Tem pessoas que precisam e conseguem vencer. Então é a ajuda dos céus e a ajuda da terra. Então, irmãos, essa questão de fugir da aparência do mal, veja só, Adão e Eva, no lugar de eu fugir da aparência, né? Eva começou ali a dialogar com a serpente. Irmãos, não podemos dialogar com Satanás. Não podemos dialogar com o pecado. Abrir pequenas concessões, né? Pensar, isso aqui é uma besteira, isso aqui não tem nada a ver. É só um pecadinho só. Não podemos ter pecadinhos de estimação, irmãos. Existe algo, né, que se chama pecadinho de estimação. A pessoa cuida no lugar de cortar pela raiz, não. Fica ali alimentando aquele pecado, cuidando daquele pecado, né? Tratando bem aquele pecado, isso aqui é só uma besteirinha. Às vezes a pessoa mente e fala, não, é só uma mentirinha. Quem é que não mente? É só uma mentirinha. Irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele justifica o pecador. Ele não justifica o pecado. Deu para entender? O verdadeiro arrependimento, ele justifica o pecador, não justifica o pecado. Quando nós nos arrependemos, a Bíblia fala, né? Que justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Quando nós nos arrependemos, quando é o verdadeiro arrependimento, Deus nos justifica. A Bíblia fala, aquele que disser que não tem pecado se faz de mentiroso. Mas aquele que confessa os seus pecados, né? Nós temos um advogado. Esse advogado, ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Mas é quando há o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai justificar o pecador. Agora, quantas vezes nós queremos ali justificar o pecado? Né? Nós queremos que o pecado é que seja justificado. Ah, eu menti, mas quem é que não mente? Todo mundo mente. Ah, eu fiz isso aqui de errado, mas é porque eu tive que fazer. Ah, eu assinei ali um documento que não é ali legalizado, né? Não é pela lei. Tive que assinar aquele documento ali. A lei não permite, é crime, mas é porque eu tive que assinar. Se eu não assinasse, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Eu tive que fazer isso. Ou seja, justificando o pecado, né, irmãos? Ah, mas todo mundo hoje em dia faz isso, faz errado. Todo mundo faz isso, faz aquilo, então eu também faço. Justificando o pecado. E às vezes nós queremos até mesmo usar, né, a Bíblia para justificar o pecado. Às vezes estamos levando uma vida ali totalmente fora da vontade de Deus. Aí quando alguém vai nos corrigir, muitas vezes o ser humano não fala isso. Ah, mas Deus olha para o coração. Deus olha para o interior, Deus olha para o coração. Irmãos, mas se eu estou levando uma vida, né, praticando coisas erradas, isso significa que o meu coração está longe de Deus. E o perigo é esse mesmo, é que Deus olha realmente para o coração. Para a motivação do coração. Né, irmãos? Então é confessar. A palavra de hoje está falando isso, da gente confessar os erros, as fraquezas, as quedas, o pecado, né?
Então aqui o versículo continua dizendo, ó, bem-aventurado o homem que continuamente teme. Então não é você ter temor só de vez em quando, ter temor só uma vez, depois não ter mais. Aqui está falando continuamente. O que significa continuamente, irmãos? Continuamente é sempre. Sempre. Nós sempre temos que ter temor a Deus. Não é só ter temor quando está na igreja. Não é só ter temor quando alguém está nos olhando. Não. É continuamente temer ao Senhor. Irmãos. A gente temer ao Senhor quando as pessoas estão nos observando é fácil, né? A gente ter um bom comportamento. Agora temer quando ninguém está nos vendo, esse que é o desafio. O caráter de Cristo, né, é o fruto do Espírito. É o caráter de Cristo desenvolvido em nós. E caráter, o que é caráter, né? Caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Porque quando você mantém um bom comportamento na frente das pessoas, isso se chama reputação. Você está mantendo ali uma boa reputação. Agora caráter não, caráter é mais profundo. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Esse é o caráter. E nós precisamos que o caráter de Cristo seja desenvolvido em nós. O temor. Não é? Aí a Bíblia fala o seguinte: se teu olho te fizer pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor você entrar nos céus com um olho só do que entrar no inferno com dois. É forte, né? E a Bíblia fala: se a sua mão direita te faz pecar, arranque-a e a jogue fora. Porque é melhor você entrar nos céus com uma mão do que entrar no inferno com duas mãos. Nossa, pastor William, mas essa palavra inferno é tão forte. Irmãos, hoje em dia, eu acho que a gente fala pouco de inferno. Porque Jesus, quando esteve nessa terra, ele falou mais do inferno do que dos céus. O próprio Jesus. Então é melhor a gente ouvir sobre o inferno hoje do que ir para o inferno amanhã. Entendeu, irmãos? É melhor a gente ouvir sobre o inferno hoje do que ir para o inferno amanhã. Às vezes as pessoas se ofendem, às vezes nós nos ofendemos quando falamos a palavra inferno. Ah, não pode falar de inferno. Irmãos, temos que falar sim. Jesus falou, Jesus ensinou, a Bíblia ensina. É falar para que a gente evite, né, de ir para lá e evite muitas pessoas também de ir para um lugar tão horrível, né? E o inferno não é mais horrível. A Bíblia fala do inferno. O inferno já é horrível, mas o inferno não é o mais horrível, não. O mais horrível ainda é o lago de fogo. Que a Bíblia fala que até a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. Então a confissão, o arrependimento vai nos livrar de um lugar tão triste igual a esse, né? Um lugar tão horrível igual a esse, irmãos. Realmente não é um lugar agradável de ficar falando, de ficar ouvindo, não é agradável. Mas é necessário. Porque se a gente ouvisse só coisas agradáveis, ia ser bom demais, né? Mas nós temos que ouvir aquilo também que nos alerta, aquilo que dá temor, aquilo que nos confronta. Eu lembro que assim que eu entreguei minha vida para Jesus, uma das coisas assim, que eu mais me interessei de estudar, sabe o que foi, irmãos? Uma das coisas assim, que eu mais me interessei de estudar, logo no começo, que eu entreguei minha vida para Jesus, foi sobre o pecado. Foi sobre o pecado. Ué, pastor William, não tô te entendendo. Eu queria estudar é sobre a prosperidade, é sobre as bênçãos, é sobre ser vencedor, é sobre ganhar dinheiro, é sobre como eu poderia ter uma casa, como eu poderia ser curado do caroço, né? Muitas pessoas preferem isso. Eu não. Eu preferi estudar sobre o pecado. E vou te explicar por quê. Sabe por quê? É porque eu queria entender o que era o pecado, como que o pecado entrou na humanidade e o perigo do pecado. Eu queria aprender isso, o perigo do pecado. Como que o pecado age nas nossas vidas, como que o pecado nos domina e como nós podemos vencer o pecado à luz da Bíblia. Eu fiquei curioso para estudar isso. E tem uma doutrina na teologia, né? Uma matéria, um ensino na teologia, que se chama hamartia. Hamartia é o estudo do pecado. Hamartiologia. Hamartiologia é o estudo do pecado. E os irmãos que gostam, né, de estudo bíblico, nossa irmã Nilde adora, né? Nosso irmão Hélio, irmã Valéria, os irmãos da igreja, graças a Deus, né? Muitos gostam, nem todos.
Nem todos gostam de estudo bíblico, irmãos, infelizmente, né? Nem todos gostam de estudo, todos gostam de aprender a palavra de Deus. Mas para os irmãos que gostam de estudo bíblico, de teologia, eu até recomendo, estude sobre o pecado. A martiologia, que é o estudo do pecado. Você vai aprender tantas coisas interessantes. E aí você vai aprender, irmãos, como vencer, como se fortalecer, como evitar o pecado. Tudo à luz da Bíblia. Porque só com o nosso entendimento humano, só com a nossa força humana, a gente não consegue vencer. Você não tem que lutar contra o pecado. Sabia, irmãos? A Bíblia não ensina a lutar contra o pecado. Você travar uma batalha ali com o pecado? Não. A Bíblia não ensina a lutar com o pecado. Contra o pecado ensina, né? Mas com o pecado. A Bíblia não ensina você a lutar com o pecado. A Bíblia ensina você a fugir do pecado. Você fugir, né? A Bíblia até fala ali, fugir da prostituição, fugir da aparência do mal. Então é fugir, é evitar. Porque se você for lutar com ele, você bater de frente com ele, você vai perder. Porque a nossa natureza ainda é humana. Nós temos a natureza, sim, espiritual, regenerada, mas nós temos a nossa natureza humana também. Nós temos duas naturezas, a espiritual e a humana. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, Mike Tyson. Mike Tyson, um dos maiores lutadores de boxe, né? Irmãos, você vai ser doido, você vai se arriscar de lutar contra o Mike Tyson? Você não, acha que eu vou lutar contra o Mike Tyson que eu acho que eu posso vencer ele. Não, não pode. Primeiro soco que ele te der, você já morre. Então o pecado é a mesma coisa, irmãos. Se a gente for tentar lutar com o pecado, a gente vai perder. A gente vai perder. Então não é lutar com o pecado, é fugir do pecado. É fugir da aparência do mal. Irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina, se a gente for analisar bem a palavra do Senhor, né? Então o pecado, ele entrou primeiro, né? O primeiro que pecou, nós sabemos que foi Satanás. Satanás hoje em dia significa adversário, né? Mas Satanás, ele já foi um dos anjos de Deus. Já foi um querubim ungido, irmãos. E ali, de uma forma assim que a nossa mente não consegue entender, porque ele estava no lugar perfeito, ele era uma criatura perfeita, mas o pecado ali, irmãos, entrou no coração dele. A soberba, o orgulho, a inveja, entrou no coração dele, né? A rebeldia, ele se revoltou contra Deus, e ali ele influenciou ainda uma terça parte dos anjos, e eles caíram. Então veio através de Satanás, e o mesmo pecado que o Satanás caiu, ele quis fazer o homem cair também. A soberba. A soberba, irmão. Ele chegou ali para Eva e falou, olha, se você comer desse fruto, você não vai morrer, pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Olha, o pecado de querer ser igual a Deus. A soberba da vida, né? Você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E ali fez Eva cair. O Satanás, na verdade, ele caiu no pecado da soberba da vida e caiu no pecado também da cobiça, né? Cobiça dos olhos. Que ele via todas as coisas ali, ele viu o poder de Deus, ele via Deus ali como o maior de todos, né, irmãos? Como aquele que mandava em todos, em tudo, né? Aquele que tinha todo o poder, aquele que tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. E ele quis aquilo para ele também. Soberba da vida. E a cobiça dos olhos, porque ele via tudo aquilo ali. Então, ser humano também. Ser humano é tentado em 3 áreas. Na soberba da vida, na cobiça dos olhos e na cobiça da carne. Essas 3 áreas nos fazem cair. Essas 3 áreas nos fazem pecar, irmãos. Mas aqui nós aprendemos o segredo. O que encobre suas transgressões, não adianta, irmão, ficar escondendo. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Então, quando formos corrigidos, quando a palavra nos confrontar, quando a palavra até mesmo ali alcançar uma área que dói, que às vezes que entristece, que envergonha, às vezes, irmãos, nós não vamos nem gostar da correção. Mas nós temos que aceitar a correção, receber a correção, mesmo sem gostar. Temos que receber. Porque a Bíblia fala, aquele que endurece o seu coração cairá no mal. Amém, irmãos?
Então, Tiago 1, 21, versículo B. Gosto muito desse versículo. Os irmãos que já nos acompanham há alguns anos, né? A igreja que nos acompanha, as vidas que nos acompanham, sabe? Eu gosto muito desse versículo, estou sempre citando ele. Tiago 1, 21, parte B do versículo, vai dizer o seguinte: receber com humildade a palavra que em nós foi implantada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Glória a Deus, igreja. Então, que as vidas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, fiquem com essa palavra nesse dia de hoje. Já temos aqui 56 minutos de live, né? Então é o tempo assim ideal para estar colocando ali na rádio. Você que quer nos acompanhar pela rádio também, você procura aí no Play Store o aplicativo da Rádio Resgate. É um Rzinho vermelho. E procure também, né, o aplicativo da Web Rádio Ágape. O aplicativo da Web Rádio Ágape, ele é mais fácil de encontrar no aplicativo da Radiosnet. Tem um aplicativo, irmãos, que se chama Radiosnet. Esse aplicativo é um Rzinho azul, né? E ali você pode ouvir mais de... Irmãos, milhares de rádios. São milhares de rádios que tem no único aplicativo. Então, várias rádios evangélicas. E no aplicativo do Radiosnet, você vai encontrar também o Web Rádio Ágape. É um coraçãozinho vermelho, né? É uma artezinha branca, coraçãozinho vermelho. Se você tiver dificuldade em encontrar e quiser acompanhar as pregações da igreja, as nossas pregações, as programações, os louvores, devocionais, orações, se você quer e tem dificuldade, você entra em contato que eu vou estar mandando o link e vai ser bênção do Senhor, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam: William, como é que eu posso ouvir as pregações? Aí tem esses aplicativos, amém? Tem o aplicativo da Rádio Resgate e também as ondas sonoras, né, da Rádio Resgate. E eu creio que muitos já conhecem. Glória a Deus! Então fique com essa palavra, irmãos. Nós vamos encerrar por aqui, né? Deixa eu só beber uma aguinha. Nós vamos encerrar por aqui. E eu quero te convidar para você conhecer o Ministério Segundo o Coração de Deus. Dia 6 de abril, irmãos, é o aniversário. 6 de abril, 4 anos do ministério. É o dia que nós vamos comemorar o aniversário, né? Porque, na verdade, o aniversário foi dia 7 de março. Minha esposa fala que é dia 8, mas pra mim era dia 7. 7 de março, né? 7 ou 8 de março. Nós já fizemos 4 anos, né? 4 anos de ministério para a glória e para a honra do Senhor. Agora, 6 de abril vai ser o dia que nós vamos comemorar. Vai estar conosco ali, né? Ministério Vilarinho, vai estar ali, né? O Ministério Refúgio ficou de confirmar, vai estar conosco também. Vai estar ali o grupo de louvor Adorai, irmãos, e vai estar ali também a nossa missionária. Meu Deus do céu, agora falhou o nome. Falhou o nome da missionária aqui, irmãos. Missionária Midian. Missionária Midian. Amém? Vai estar ali também. E vai ser uma bênção do Senhor. Glória a Deus. 4 anos de ministério, você é o nosso convidado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com essa palavra nesse dia de hoje. Fique com as bênçãos do Senhor nesse dia de hoje. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, último aviso. Te espero terça-feira às 19 horas na penúltima lição do estudo bíblico. Terça-feira às 19 horas estaremos aqui ao vivo pela live. E nós esperamos você, amém, para estar estudando a palavra do Senhor junto conosco. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa irmã Ingrid, né? Apareceu aí também. Deus abençoe a irmã Ingrid, irmão Jacó e toda a família em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém e graças a Deus. Quero agradecer a todos que acompanharam essa live, viu? E que vão acompanhar também. Deus abençoe sua vida e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe seu dia.